Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar com a palavra de Deus e aprender com ela. E nós estamos falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Vamos finalizar agora falando sobre o cavaleiro do cavalo branco. Eu sou a missionária Edeise Carvalho Antunes, agradeço tua visualização, deixa o seu joinha, inscreve-se no canal e acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. E eu peço a ti que você possa indicar outras pessoas para que possam também visualizar os vídeos, aprender um pouco, deixar seus comentários, se concorda, se não concorda, deixarem aí as suas teorias, que são muito bem-vindas, e que possam também se inscrever e o nosso canal Reflexo da Glória possa crescer e que esse reflexo da glória de Deus possa alcançar a tua vida. Vamos para a palavra de Deus? Apocalipse 6 ainda, versículo 2 diz assim: Olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco na sua mão, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo. Tem uma tradução que diz como vencedor e para vencer, ou também determinado a vencer. Quem é esse cavaleiro do cavalo branco? Muito pode dizer, opa, cavalo branco representa a paz, representa tudo que é de bom, a pureza, é o Senhor Jesus. Mas eu, no meu singelo conhecimento da palavra de Deus, não acredito. Vamos meditar com a palavra e ver o que significa. Nós falamos aqui da tradução Ferreira de Almeida. A tradução da Bíblia de hoje diz: Olhei e vi um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco na sua mão, e lhe deram uma coroa de rei, e ele saiu vencendo e conquistando. Então, eu entendo que o Senhor Jesus não vai conquistar nada, porque ele já é o rei. Ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. E ele não vai vencer nada, ele já venceu, ele já veio, venceu a morte, tomou a chave do inferno e da morte na sua mão, e agora ele vem buscar o seu povo. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Primeiro, nós temos que entender que os cavalos antigamente só possuía cavalo quem era rico, quem possuía condições. A posição geográfica do país permitiu a Salomão tornar-se intermediário no comércio de carros que eram importados do Egito e cavalos que vinham da Turquia. O cavalo era a arma de guerra e simbolizava poder. Ele era um símbolo de rapidez e no meio do transporte mais veloz de algumas épocas passadas. O branco representando a pureza. Contudo, vemos que este cavaleiro, ele vem com um arco na mão e foi-lhe dada uma coroa. A palavra de Deus diz para nós que o Senhor Jesus já estava com Deus quando tudo foi criado. Portanto, a glória e a majestade e a coroa já pertencia a ele como príncipe de Deus. Diz aqui, em Apocalipse 6, nós lemos que foi-lhe dada uma coroa. Vamos ver o que a palavra de Deus diz em São João 1, do versículo 1 ao 5. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então aqui já vem provando que Jesus estava desde o início com Deus. Ele era o verbo, ele era a palavra de Deus manifestada. Quando Deus disse, haja luz, era a palavra de Deus se manifestando e o seu Espírito em ação. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então ele foi ordenando e estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo como um Deus único, fazendo que acontecesse todas as coisas. A visão que João teve do Messias, da volta do Senhor Jesus, está em Apocalipse 19. E vi o céu aberto e um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro,
julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido com uma veste tingida de sangue, e o seu nome, pelo qual se chama, é a Palavra de Deus. E o seguiam-no os exércitos dos céus em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com elas as nações. Ele regerá com vara de ferro, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E o seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, do versículo 11 ao versículo 16. Olha a diferença. Primeiro nós vimos lá o cavaleiro do cavalo branco. Não fala que o cavaleiro do cavalo branco é este. Ele saiu com um arco na mão, empenhado a vencer, empenhado a designar um papel. Então este cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Porque o Senhor Jesus, olha o detalhe do detalhe, né? Como Deus é detalhista, os seus olhos como chama de fogo. Ele saiu com o nome, ele está assentado e chama-se fiel e verdadeiro. Os seus olhos como chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas, e ele tinha um nome escrito que ninguém sabe, só mesmo ele que sabe o nome. Porque nós o conhecemos como Emanuel, nós o conhecemos como Jesus, mas ele tem um nome que é sobre todo nome. A palavra de Deus diz que diante dele todo joelho tem que se dobrar e tem que reconhecer que ele é esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que ele é o Messias enviado para nos dar a salvação, para nos libertar do pecado. E aqui está dizendo assim: e a veste dele está tingida de sangue, ou seja, o sacrifício que ele fez por nós. E o seu nome, a qual se chama, é a Palavra de Deus. É esse que nós lemos. Desde o princípio era o verbo que estava com Deus. É a Palavra de Deus. E seguia um exército, quer dizer, ele vem com os seus anjos, vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca sai uma espada aguda, que é a própria palavra de Deus. Então, aqui nós vemos que está sendo detalhado a vinda do Senhor Jesus para buscar o seu povo. Olha a diferença. Em Apocalipse 6 diz, o cavalo branco. No Apocalipse 19 também fala que é um cavalo branco. Mas o cavaleiro do Apocalipse 6 vem com um arco na sua mão. O cavaleiro, que é Jesus Cristo, tem uma espada na sua língua, na sua boca. O cavaleiro tem uma coroa que saiu, foi-lhe dada uma coroa e saiu para vencer, para algum intento. O cavaleiro do Apocalipse 19 tem coroa real com diademas. Ele já é dele essa coroa, já é a própria vestimenta que o Senhor de glória que ele tem. Já é dele essa coroa, não foi dado nada para ele, já é dele, como filho de Deus. O cavaleiro do Apocalipse 6 sai para conquistar. E do Apocalipse 19 vai dominar toda a terra. Então, ele é o dono de todas as coisas. Ele domina sobre tudo. O poder, a glória, a honra já é do Senhor Jesus. Ele não vai conquistar nada, porque tudo já é dele. O cavalo vermelho que o segue. O cavaleiro do Apocalipse 19. A paz é trazida para toda a terra. Então, o anticristo, quando se manifestar, ele vem aí querendo parecer Deus, que ele é imitador, né? Ele é aí um plágio, ele quer ser aí, se colocar no lugar de Deus, como nós temos vídeos passados falando sobre isso.
Se possível fosse, enganaria os escolhidos, porque ele vem aí se trajando como se fosse Cristo. Ele vem aí na presença dos falsos profetas, daqueles que têm usado a palavra de Deus para ganho monetário, daqueles que profetizam mentiras, que é o próprio revelamento, não é a revelação, né? Tem pessoas que até brincam dizendo que é um revelamento. Mas Deus revela o oculto e o escondido. Então ele vem aí fingindo, ganhando fiéis, acumulando povos. Quando ele se manifestar na terra, ele vai unir as religiões, ele vai promover uma paz inicial, ele vem aí saindo para vencer, querendo conquistar. Então ele vem tomando o seu espaço. Quando ele se instalar, aí a coisa muda de figura. Porque aí ele vai fazer o quê? Ele vai manifestar, trazendo a opressão total sobre as pessoas e dizendo: eu sou Deus, me adore. E quando chegar esse momento, o Senhor Jesus sai então com todo o seu exército celestial para remir o seu povo, para levar o seu povo para a glória. Há uma diferença do cavalo branco de Apocalipse 6 para o cavalo e o cavaleiro de Apocalipse 19. Examina, leia Apocalipse 6:2 e leia Apocalipse 19, do versículo 11 ao 16, que você vai ver que há uma distinção. Um é o anticristo se manifestando, entrando com o engano. O outro é o Senhor Jesus vindo buscar a sua igreja. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fica para você um forte abraço da missionária Daisy. Até lá!